Fala galera, beleza? Estamos aí na área de novo com mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre as eleições mexicanas, né? Tendo em vista que o período eleitoral iniciou-se, né, no fim da semana passada, mais especificamente no dia 30, então tem aí uma semana, né, de período eleitoral, das campanhas de fato, né? Eu achei mais oportuno deixar para falar sobre o México nesse momento, né? Eu havia prometido no início do ano que eu abordaria a questão do México e a figura do Obrador, né? Que é o amplo favorito a ser o próximo presidente mexicano. Ele é um cara mais à esquerda, né? E até a grande imprensa aqui do Brasil está falando, né, sobre o Obrador. E a gente mais para frente vai falar um pouquinho, né? Bem brevemente, bem superficial e por cima, sobre o que representa a candidatura ao Obrador e os interesses que existem ali por trás dela. Mas 2018 é um ano que ocorrerão diversas eleições aí na América Latina, né? México, teve Costa Rica, ganhou até um cara de direita aqui na Costa Rica, eu não fiz vídeo sobre isso. A Colômbia, né, que era um país que eu queria ter feito vídeo, mas deixei o canal muito parado, até pedir desculpas no vídeo anterior que eu fiz, né? Era muito interessante falar sobre a Colômbia, né, uma vez que o resultado das Farc foi muito aquém, né, do esperado, e foi uma campanha muito confusa, né? A Farc veio com uma ideia muito moderada e tal, isso demonstrou-se ali. Tudo bem, as eleições colombianas foram marcadas ali por uma série de manobras ali, a utilização de mercenários para intimidar e tal, né? Houve até assassinatos, eu me lembro de ter lido notícias sobre isso, mas caberia um vídeo, né? E o candidato uribista, né, da extrema direita sagrou-se ali o grande vencedor ali dessa parte inicial ali. Venezuela, onde o imperialismo faz todas as manobras possíveis para isolar a Venezuela e tentar retirar os chavistas, né, do poder. Paraguai, que está ali entre a aliança entre os liberais e aquele grupo do padre Lugo, né, que foi deposto por um golpe. E o nosso país, né, o Brasil, hoje teve a questão aí do Lula, né. Esse vídeo do México eu tinha feito, era um vídeo de 24 minutos, eu ia subi-lo hoje, e aí eis que eu sou surpreendido com o fato do vídeo estar sem som, né. Eu tinha prometido que eu faria uns vídeos ali na época do feriado, e aí eu deixei para subir nessa semana, né, para ficar uma coisinha de uma semana, ficar um vídeo muito em cima do outro. Só que o vídeo saiu sem som, então eu terei que refazê-lo, estou refazendo para a gente trocar uma ideia sobre o assunto. Mas o assunto aqui é México, né? Vou trocar de aba aqui. Essa será a maior eleição, né, da história do México. Não só serão eleições presidenciais, mas também de senadores e deputados federais. O Obrador, né, que é o personagem principal do vídeo aqui, ele vem aí na sua terceira tentativa de ser presidente do México. Chegou num ponto que não há, né, como impedir o seu ascenso, né, ao poder, vamos dizer assim. Uma vez que em 2012, as últimas eleições, ele ganhou até, só que foram eleições super fraudadas, né? Não só colocaram muito dinheiro na candidatura Peña Nieto, como ocorreram fraudes ali de milhões de votos, 5 milhões, né, estima-se isso aí, de votos comprados. A situação do PRI, né, que é o partido, tem a dominância ali do regime político mexicano, né, um partido neoliberaloide, com estreita, é um representante direto do imperialismo no México, né, impôs ali uma série de medidas neoliberais, reduziu as condições de vida do povo mexicano ao nível da bosta. E aí a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o NAFTA, uma série de coisas aí. O México em si, ele enfrenta um período de turbulência muito grande, né? A revolta popular é tremenda. E aí eis que nessas eleições o PRI, né, encontra-se super desgastado, e aí vem com essa candidatura do José Meade, que é o pessoal até sacaneia no México, dizendo que é um cara do PRI, que não é bem do PRI. Desculpem essa coisa aqui do Windows 10 aparecer aqui no meio do vídeo, mas eles estão me pedindo essa atualização, eu tento atualizar, não consigo. Se vocês puderem me dizer como eu faço, eu agradeço.
porque fica dizendo que eu tenho que apagar um programa da HP. Eu não sei como é que eu faço, mas enfim. E aí é isso que, nas pesquisas, o cara que está em segundo lugar é o Ricardo Anaya, né, que é um elemento ligado diretamente à grande burguesia mexicana. Entretanto, a sua candidatura, né, ele está numa aliança com grupos de extrema direita, inclusive, ele foi atingido tempos atrás, uma vez que o PRI controla, né, as instituições, e como eu disse, é o partido preferencial da burguesia mexicana, do imperialismo, em especial norte-americano, com uma denúncia de corrupção, né. O regime político mexicano em si só ele é ultra corrupto, assim como todo regime burguês, né, que você tem ao redor do mundo, funciona da mesma maneira, né. Você pega coisas como Panama Papers e tal, você vê o nível de podridão tremendo que é. O último que teve aí, como é que era? Bahama, eu esqueci o nome agora, não era o Panama Papers não, era um outro. Tinha desde a rainha da Inglaterra até o primeiro-ministro da Índia com dinheiro em paraísos fiscais. Lógico que isso aí foram coisas vazadas pelo próprio Estados Unidos da América, né? Já que os Estados Unidos da América está querendo promover seus próprios paraísos fiscais, né? E um deles é Delaware, se eu não me engano, é Delaware. É um estado ali do nordeste dos Estados Unidos que eles querem promover ali como um novo grande paraíso fiscal. Você pode ver que nenhuma grande figura ali dos Estados Unidos vazou nesses esquemas. E todo mundo sabe que todo mundo usa desses subterfúgios aí para não pagar imposto, para usufruir do Estado, né, do suor dos trabalhadores, né, para financiar ali os seus negócios, ou para representar os negócios aí da burguesia, né, no caso dos políticos tradicionais aí, e depois eles vão lá e pegam essa grana e botam aí nas Ilhas Caimã, alguma coisa do tipo. Mas enfim, o assunto aqui é México. Esse Ricardo Anaya foi atingido por essa acusação. Isso queimou, né, a candidatura dele. Hoje, ele, por incrível que pareça, ele é o segundo colocado ali nas pesquisas, né? É o cara que estão tentando ali, né, já que tem três candidaturas. Tem essa Zavala aí, que é mais uma outsider, né? Que tentam promover ali como uma coisa meio antipolítica, e depois você vai e tenta impulsionar, mas preferencialmente seria Meade ou Anaya. Mas Obrador, ele tem um detalhe, né? Como eu já disse, ele foi candidato em 3 eleições, 2002, 2006, 2012 e agora em 2018. Ele é um cara mais à esquerda, mas ele é uma esquerda moderada. Você vê que você pega a notícia aqui do cartel da imprensa brasileira, eu peguei da Istoé, eles botam as coisas assim, o esquerdista, o Obrador, né, um desavisado, imagina até que o cara é um comunista, alguma coisa do tipo, não tem nada a ver. Ele, de fato, né, já esteve mais à esquerda, em especial na sua primeira candidatura em 2006. 2006, 2012 foi feita uma ampla campanha da imprensa mexicana, que é um monopólio ainda maior do que no Brasil, que já é um monopólio nojento, um verdadeiro cartel, contra a sua candidatura. Dizia que ele ameaçava as instituições, eram uns papos meio doidos, botavam ele como o diabo na terra. Não muito diferente do que fizeram com o Lula, né? E a ideia do vídeo é até traçar um interessante paralelo, embora hajam significativas diferenças entre ambos, né, entre Obrador e Lula. O Lula é uma figura que veio diretamente ali do seio da classe trabalhadora, né, era um operário, etc. Mas ambos recorreram a uma política de conciliação para alcançar o poder. É isso que eu quero chegar mais à frente, que é interessante discutir. O Obrador, ele foi prefeito da Cidade do México. Lá ele fez algumas coisas como investir na aposentadoria, porque até então no México 20% só das pessoas eram aposentadas, você recebia uma pensão, né, quando você fazia 70 anos. Aí ele reduziu para 68, mas é um valor muito baixo, é metade do salário mínimo, às vezes não tinha. Então ele implementou algumas medidas de distribuição de renda. E o seu programa é muito voltado em cima disso, né? A ideia dele é buscar ali uma conciliação de classe, a sua coligação, vamos dizer assim. Você vê até pelo nome ali, Juntos Faremos História, vai desde elementos mais reacionários ali da Igreja Católica, evangélicos do México, que tem uma influência significativa, passando por uma aliança com partido de direita, partidos mais à esquerda e tal, inclusive o grupo dele, né, o Moreno, e até alguns elementos da burguesia mexicana estão apoiando já a candidatura dele.
o período que ele foi prefeito da Cidade do México, ele contou com um apoio financeiro muito grande do Carlos Slim. Na época até dizia-se que o Carlos Slim estava comprando a Cidade do México com os investimentos que ele fazia ali, né, sob pretexto de benfeitorias, etc., né, especial no centro da cidade, centro histórico da Cidade do México. E aí, por que isso? Né? Se antes ele era um cara que deveria ser contido a todo tempo, a qualquer custo, né? Ao ponto de fazer uma fraude bizarra nas últimas eleições de 2012, porque hoje o Obrador é um cara que é tolerável, né? Embora a imprensa bata, ele não é o candidato preferencial, mas é alguém hoje tolerável, e talvez seja, para interesses ali da burguesia mexicana, até um mal necessário, vamos dizer assim. Diante do contexto de insatisfação crescente da classe trabalhadora no México, o Obrador ele representa um estanque, momentâneo que seja, uma vez que ele goza ali de uma popularidade, ele tem uma retórica nacionalista forte, né? Já foi mais. Na questão do NAFTA, por exemplo, que ele é um crítico, uma voz crítica do NAFTA, ele hoje já diz que negociaria com os Estados Unidos para que fosse mais favorável ao México, né? Antes ele ia numa linha assim, até um pouco mais de ruptura mesmo, porque o NAFTA nada mais representa, deixa eu só trocar aqui para não ficar chato, representa uma relação de vassalagem, né, do México, dos trabalhadores mexicanos que são explorados até a última gota de sangue ali, para que empresas norte-americanas possam obter o maior lucro. As chamadas maquilarias, né, nesse termo, que são manufaturas que eles colocam ali no norte, ali na fronteira ali com os Estados Unidos, né, que aí eles obtêm um lucro maior. E o México tem uma situação muito complicada, até a questão dos cartéis, né, da droga. Você tem ali regiões que são completamente dominadas, assim, dominadas ao ponto de ser um estado paralelo mesmo. Há uma clara ligação, assim como em todo mundo, mas no México é uma coisa mais descarada desses cartéis com a burguesia, né, mexicana. Se tem umas coisas do tipo cobrança de impostos ali e tal, né, polícia, vira meio que uma polícia paralela, umas coisas bem bizarras mesmo, né. O Obrador, ele timidamente falou sobre o assunto, né? Ele isso gerou uma polêmica quando ele falou de perdão, até retirada de tropas militares, porque como desculpa, né? Curiosamente, o mesmo pretexto utilizado no Brasil para justificar ali laboratórios para intervenção militar e usando o Rio, né, como laboratório, no México ocorreu a mesma coisa, né? De utilizar o exército para colocá-los nas ruas para controlar os trabalhadores mexicanos, aí reprimir movimentos, aí, etc. Eu cito recentemente o triste episódio ocorrido, um massacre, melhor dizendo, não foi só um episódio, foi um massacre promovido contra os professores no México, né, na tentativa de privatização do ensino público por parte de Peña Nieto, que hoje é um estorvo político. Não tem popularidade nem na casa dele deve ter. Todo esse elemento ali faz com que o Obrador seja uma figura que possa estancar essa revolta popular crescente, né, no povo mexicano. Como eu disse, né, você vê aqui nessa reportagem aqui do Isto É que eu peguei, ele diz que para os investidores não tem medo. E até um paralelo interessante com o Lula de 2002, né, que também fez alianças ali, né, veio com o Lulinha Paz e Amor, depois ele fez a Carta aos Brasileiros, etc. E o Obrador, né, claramente você vê os acordos que ele está fazendo para finalmente chegar ao poder, né, ser o próximo presidente mexicano. Não é algo certo, né, a campanha está só no início e como eu disse, né, a política institucional no México ela é ultra corrupta e contém uma série de manobras, e não vai ser diferente a utilização dos aparatos ali por parte do PRI, até mesmo manipulações descaradas, né? Embora o México não seja um país pequeno como Honduras, né, onde foi feita ali uma marmelada super descarada, né, mas eles podem se utilizar de vários meios ali, mas hoje, no momento que eu falo, para essas eleições, assim, para esse momento que vive o México, o Obrador ele já não representa
aquele risco, entre aspas, para interesses ali das elites que ele representava anteriormente, né? Mesmo ele sendo uma esquerda moderada, né? Ele segue uma linha meio social-democrata e tal, né? Ele propõe aumento, que a economia do México cresça e você tem uma melhor distribuição de renda, basicamente isso. Então ele quer aumentar ali investimentos na educação, né, nesses chamados fundos de pensão, né, que são as aposentadorias, pensões pagas ali a idosos e tal. Ele propõe fomento, né, de pequenas e médias empresas, algumas coisas nesse sentido. Algo que o PT fez aqui no Brasil durante os seus... O PT ficou o quê? 2002 a 2016. Foi 14 anos, né? 2013 a 2016, 13 anos. O PT fez, né, enquanto esteve no governo aqui no Brasil, né? Aquelas pequenas reformas, bem pequenas ali, mas que em alguma medida representaram um avanço, né? Pequeno avanço que fosse aos trabalhadores, né? Só que Obrador, né, mesmo adotando um tom mais moderado, justamente por ele ter essa retórica nacionalista, que você vê os absurdos que Donald Trump, né, de extrema direita, fala aqui em relação ao povo mexicano, né, um povo super trabalhador, sendo que os mexicanos são vagabundos, são traficantes, são ladrões, estupradores. Se já havia um ranço plenamente justificável, porque o nacionalismo em países oprimidos pelo imperialismo, ele tem um caráter progressista até, em alguma medida. Se já havia essa coisa anti-imperialista no seio da classe trabalhadora mexicana, isso aumentou com o Trump, que tenta ali fazer uma demagogia, né, que é típica da extrema-direita, de jogar a culpa nos imigrantes. Então, justamente pelo Obrador representar uma coisa muito forte do nacionalismo, isso vem já de muito tempo, ao contrário do neoliberal PRI, que ao contrário busca cada vez mais entregar o México para os monopólios internacionais. Tem até a questão recente do petróleo mexicano, da petrolífera mexicana. Isso faz com que fortaleça ainda mais, né, a candidatura do Obrador. Isso, evidentemente, embora, repito, ele adote um tom mais conciliador, faz com que surge ali contradições importantes com os Estados Unidos da América, em especial nessa questão do NAFTA. E aí é interessante também lembrar, eu poderia até esquecer disso, que foi um porta-voz, acho que do departamento o porta-voz não sei se era do departamento de Estado, da inteligência dos Estados Unidos, acusando, lembra que eu falo do Russiagate, né? Acusando a Rússia de supostamente estar tentando manipular as eleições no México, impulsionar o Obrador, umas coisas bem ridículas, né? O que hoje a Rússia, né, busca-se ali acentuar as tensões com a Rússia. Então qualquer coisa hoje é culpa da Rússia, né? E aí, recentemente eu não fiz vídeo sobre isso, né? Questão muito delicada aqui do Reino Unido, onde um agente lá foi morto e aí botaram na conta do Putin. E aí é um negócio bem grotesco, bem ridículo mesmo ali, né? Praticamente um pretexto, né, para arrumar treta com a Rússia. Tá quieta lá na dela, né? Super na defensiva. Para você ver ali, isso aí já foi uma demonstração, né? Essa coisa de acusar a Rússia de tá se metendo aqui no México, de que os Estados Unidos está de olho nas eleições mexicanas. Eu vou parar por aqui. No vídeo anterior eu falei bem mais, foram 20 e poucos minutos eu falando muitas questões até econômicas do México. Nesse vídeo eu procurei ser mais sucinto, né? Deu para falar legal. Hoje o Obrador representa um estanque, a classe trabalhadora mexicana, embora a sua política nacionalista e mais independente seja interessante do ponto de vista de ir contra certos interesses do imperialismo, mas você vê, né? Ele está ali fazendo uma série de acordos para chegar ao poder. Hoje ele já conta com o apoio ele não, como eu disse, mais uma vez, ele não é o candidato preferencial, mas hoje você vê até pelo discurso dele, quero que todo mundo ganhe dinheiro, umas coisas assim, ele fala uma coisa de corrupção também, contra a corrupção, bababá, mas o ponto principal que ele está falando aqui, né, nesse discurso aqui, que a Isto É fez essa matéria super porca aqui, é de tentar garantir os lucros ali, né, da burguesia mexicana, e num contexto que a crise global é tremenda, ele não representa esse perigo, e a sua política nacionalista pode ser, né, no desespero ali, algo que, mesmo o México sendo super dependente, principalmente dos Estados Unidos da América, né, o México hoje vive uma relação de vassalo dos Estados Unidos,
algo ali que vai beneficiar, né, esses monopólios mexicanos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu para falar legal aí, alguma coisinha, não ficou muito completo, mas deu para falar legal, né? Vai ser difícil fazer uma manipulação grotesca, pois o Obrador ele tinha uma resistência, não digo resistência, ele tinha uma dificuldade em penetrar no norte do México. E é significativo quando você pega as pesquisas, né, as próprias pesquisas que a imprensa faz, e em Nuevo León, que é um estado super importante aqui, né, onde tem a cidade de Monterrey, como a principal, no norte do país, ele hoje é o primeiro lugar. E Nuevo León sempre foi um reduto muito grande ali do PRI e tal, mas principalmente do PRI. E hoje o Obrador ali com o seu partido Morena está lá no primeiro lugar e tal, né? Então deu para falar um pouquinho, né, sobre o assunto. Eu vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo hoje. Eu não prometo nada para tentar botar mais um vídeo aí, papapá. Mas é isso, galera. Valeu, um abraço e é isso. In Mexico, I lay on the grass and I cried my heart out for want of my love. For want of my love, for want of my love.